Olá! Oi, querido! Quanto tempo, deixa eu Tudo só ajeitar bom? minha câmera aqui. Tudo Também certo? vou me Tudo bem? ajustar aqui para ficar certinho. Tá Pronto. certinho, né? Então tá bom. Primeiro, eu queria muito te agradecer por ter aceito vir aqui nesse projeto que eu tô fazendo para exaltar a nossa comunicação. Acho que é um momento que a gente tem que fazer o mínimo que a gente pode fazer, né? É rebater fake news e exaltar a comunicação de alguma forma, né? E eu queria te Sim, agradecer sim. muito por estar aqui conversando comigo. Ah, imagina, é um prazer. Você tá me ouvindo bem? Tá legal? Tá É tudo um... certo, tô te ouvindo Tá super ótimo. bem, tá me ouvindo bem também, então tá bom. Tô. Como jornalista, sabe como é que é, né? Antes de qualquer coisa, a gente já vai... Tá, mas tá bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Isso já faz Veio parte a do produção aqui hábito também já, está né? presente. Bom, eu conheci o Felipe Peixoto em 2013, quando eu fui estagiário na Band, trabalhei lá com produção de eventos, a gente era colega de empresa, e ele continua na empresa até hoje, né? Minha passagem por lá aprendi muito, e ele continuou. E eu queria muito falar com o jornalista, porque eu acho que a gente está vivendo num momento onde a gente precisa de informação verdadeira, a gente está vivendo um mar de fake news, a gente está vivendo uma pandemia, e eu acho que o jornalismo, ele, de alguma forma, ele ressurgiu. Ele sempre foi muito importante para a nossa sociedade, mas eu acho que hoje em dia a profissão ela realmente reacendeu uma chama, né, que estava um pouquinho apagada ao olhar dos outros. Não sei se realmente isso acontecia, mas pelo que eu via como relações públicas e comunicólogo, era mais ou menos isso. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como está sendo a tua quarentena? Ah, meu Deus. Eu estava em férias até pouco tempo, eu tirei uns 20 dias de férias, a intenção inicialmente era viajar, claro, mas não deu certo, fiquei mais caseiro, mas antes disso trabalhei quase 2 meses no ritmo de quarentena e hoje já voltou ao ritmo de quarentena, né, Rude? Assim, como jornalista de televisão, né, a gente tem um adicional de dificuldade, porque a gente está acostumado a ir aos lugares. O jornalista de TV era um dos últimos que vai até o local dos fatos. Não que todos vão, né? O jornalista de jornal impresso vai, o de rádio vai, todos os jornalistas, em tese, vão até o local dos acontecimentos. Mas com a facilidade da comunicação, cada vez mais o repórter de rádio e o de jornal estavam ficando na redação. E o repórter de TV não tinha essa desculpa, ele tinha que ir até o local do acontecimento. O que aconteceu com a quarentena? Com a quarentena, pela primeira vez na história, os repórteres de televisão não puderam pisar no local dos acontecimentos. É claro que a gente, para algumas tarefas, o que a gente chama de factual, ou seja, os fatos do momento, se acontece um protesto, alguma coisa, a gente tem que estar lá, não adianta. Coloca máscara, coloca proteção. Agora, o telejornalismo ele não é feito só de fatos do momento, né? Só do protesto, só daquilo que explodiu. Não. Se você vai analisar um telejornal, boa parte de um telejornal é o que a gente chama de reportagem produzida. Ou seja, é algo que a gente pensa, um assunto, um tema, uma pesquisa, algo que a gente chama de comportamento, a gente transforma isso numa reportagem. E para isso a gente ia até o local dos acontecimentos. E é isso que a gente não está fazendo mais. Minha reportagem de hoje foi sobre um teste, uma pesquisa interessantíssima da USP, que eles estão fazendo um teste mais barato e com insumos nacionais para o Covid. Ótimo, adoraria ter ido no laboratório, não pude ir. A USP proibiu, e corretamente, eu não estou bravo por causa disso. Então eu até fui lá na frente. Fui na frente lá do prédio, gravei uma passagem dizendo, olha, é aqui que aconteceu, mas eu não pude entrar. Então o pesquisador foi lá com o seu celular e gravou o que estava acontecendo e nos enviou. As entrevistas, eu entrevistei a pesquisadora, não pessoalmente, ela estava na casa dela e eu estava na minha. Sim. Então, é um jornalismo que ele continua com os seus pilares, com as suas bases, do que ele tem que eticamente cumprir, o seu dever de informar, mas a técnica é diferente. Isso não é assustador. O jornalismo que a gente faz agora é diferente do que a gente fazia há 10, 20 anos, há 100 anos. Mas existe um fio condutor que permanece. E não é uma quarentena que vai fazer um jornalista ser menos jornalista. Ele apenas tem que dominar a técnica. E a técnica é só uma pequena parte do jornalismo. O resto é conhecimento, teoria, estudo. Isso tudo é o jornalismo. O formato e a plataforma são apenas manifestações. É a forma, né? A forma de colocar
o jornalismo em prática, mas se tu não tiver também o conteúdo, eu acho que fica bem difícil, né? O profissional que não lê Sim. muito, que não se integra, que não se intera naquilo. Uma coisa que eu queria te perguntar que é bem importante atualmente, assim, ó, o jornalista, o comunicador, a comunicação, sofreu muitos ataques relacionados ao conhecimento. Não só o comunicador, mas o artista, o jornalista, enfim, a galera que volta à sua profissão para informar. Recebe muito ataque hoje em dia, muita fake news, entendeu? Uhum. Tentando, de alguma forma, nos calar. Tu vê isso, tu consegue enxergar esse tipo de manifestação dentro do teu nicho de trabalho e o quanto é difícil de desfazer isso de alguma forma ou não? Olha, eu vou dar um exemplo. Como eu voltei de férias hoje, eu não tenho alguma coisa tão recente, mas eu estava falando com o Rodrigo Hidalgo, que é repórter da TV Bandeirantes, e ele foi ontem cobrir os protestos aqui na Avenida Paulista, e eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? Porque quando, por exemplo, quando era em 2013, a gente já tinha uma certa animosidade, mas existia Sim. muito respeito. Uma coisa é você ter críticas em relação a alguém ou alguma conduta. Eu acho perfeitamente aceitável que você tenha críticas, que você discorde dentro de um debate saudável. O problema é quando há desrespeito. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Um desrespeito, onde às vezes resulta até numa agressão física. Teve uma repórter, a Clarissa, de Brasília, que deram um bandeiraço na cabeça dela quando ela estava ao vivo. Então, isso não pode acontecer porque isso é totalmente anticivilizatório, né? Então, é o que a gente está percebendo hoje em dia. E no momento que a gente tem, inclusive, pessoas próximas da gente compartilhando uma informação que ela é falsa, isso acaba entristecendo muito a gente, porque existe todo um trabalho que a gente faz para tentar levar uma informação razoavelmente mais próxima da verdade, né? A gente não está dizendo aqui que nós temos aqui o bastão da verdade, está conosco, não. Isso é quem faz geralmente a religião, entendeu? A gente tenta dizer quais são as formas que a gente consegue acessar uma informação e compartilhar com as pessoas. Porque nenhuma pessoa consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível. Você não conseguiria fazer nada da sua vida. É por isso que existe a nossa profissão. Porque a gente está nos lugares, no lugar das pessoas. Então a gente vai lá, a gente vê o que está acontecendo, a gente interpreta, e a gente tenta mostrar para a pessoa, olha só, é isso que está acontecendo agora nesse momento. Existem essas opiniões e o jornalista também acaba, de alguma certa forma, no momento que ele constrói a sua história, também mostrando um pouco a forma que ele pensa. A gente pode pensar que objetivamente não dá para acontecer isso, né? Não, mas sim, no momento que tu decide dar uma voz para uma coisa, mostrar algo, tu acaba também colocando ali a tua opinião indiretamente, né? Não há a priori nada de errado nisso, quando é feito com correção e com ética, né? Agora, no momento que as fake news invadem e nos substituem, eu percebo dois movimentos. Um deles, claro, é uma corrente que acaba se aliando a isso e acreditando nisso como verdade, quase como se fosse algo um pouco até religioso, né? E existe um outro lado de pessoas que até tinham uma certa crítica à imprensa, no sentido assim, nossa, mas eles estão valorizando mais isso e estão desvalorizando isso. Mas essas pessoas reconhecem a imprensa como um pilar da democracia. E como pilar da democracia, ela precisa ser defendida. Nós podemos, claro, discutir como é que está sendo conduzido isso, não concordo, discordo, não vou assistir, isso é errado, mas ela precisa ser reconhecido o seu trabalho enquanto buscadores da verdade, que é coisa que a fake news não faz. A fake news é promotora da mentira. A gente pode aqui discutir, mas os grupos de comunicação têm interesses comerciais? Tem, óbvio. Isso pode influenciar na pauta? Pode, não pode? Depende do programa, depende da ocasião, depende da linha editorial, depende de várias coisas. Mas existe um rigor de apuração, um cuidado que ele é respeitado. Ninguém vai lá e vai inventar algo como se acontece nas fake news. Então é muito triste, né, Ruth, quando a gente percebe isso no dia a dia e contaminando um pouco o nosso ambiente. Mas tem muitas pessoas também que estão agora reconhecendo, vendo ainda mais a importância do trabalho jornalístico sério. Sim. Tu saiu de férias, né, no momento que a gente já estava envolto a uma pandemia, mas tu acabou saindo de férias, provavelmente deve ter ficado em casa, né, não aproveitou absolutamente nada.
E teve essa diferença, ou tu voltou hoje, tu sentiu uma diferença muito grande quanto à questão de redação, tu sentiu existe um peso maior nas notícias, existe um peso maior dentro da redação que tu largou há um mês atrás, eu acho que foi um mês atrás, né, ou 15 dias. Talvez eu não sinta tanta diferença porque foi um período curto, foram 2 semanas que eu fiquei Foram duas fora. semanas. Isso, então, e quando eu saí aqui em São Paulo, a coisa já estava muito grave, né? É claro que os recordes de mortes aconteceram enquanto eu estava em férias, e até me chamou a atenção porque eu acabei olhando a notícia e me impressionando, claro, com os números Sim, que a gente estava dando, né? Mas o clima na redação, nós já tínhamos vários cuidados que a gente estava tomando. Porque é engraçado, a gente também pode ser transmissor, né, Rude? claro. E foi isso que a gente começou a se dar conta. E eu comecei a defender isso muito, inclusive entre os meus colegas. A gente precisa proteger as pessoas, inclusive, que a gente entrevista. Então vamos fazer videochamada. Ah, não fica tão bom? Não fica, mas entendeu? Então, o mundo inteiro está fazendo coisas e abrindo mão de alguns aspectos em prol da saúde. É a hora da gente fazer a nossa parte também. Então, a gente só vai a lugares quando é estritamente necessário, que a gente consegue fazer a distância, a gente faz a distância para proteger o funcionário, que é o repórter, o editor, mas também para proteger o nosso entrevistado, né? Às vezes o próprio entrevistado não se dá conta, né? O entrevistado, não, mas de repente você pode vir aqui em casa. E nós é que dissemos, não, nós não vamos, porque nós podemos ser portadores assintomáticos, e que é o maior problema que a gente tem hoje, né? Então é de alguém ter a doença, não ter nenhum sintoma, e de repente está transmitindo outros. Sim. Então, esse cuidado que a gente está tendo na nossa rotina com bastante frequência, que permanece. Então, eu não deu tempo ainda de perceber alguma mudança muito drástica em relação a 2 semanas, porque todas essas medidas já estavam sendo colocadas em prática. Inclusive, salvo engano, eu acho que a Bandeirantes é a emissora que tem menos casos de Covid entre todas, né? A Globo tem um número muito alto, o SBT também disparou, especialmente no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu implementar algumas medidas de contenção, assim. É claro que a gente sempre olha e sempre quer fazer mais, né? Sempre tem, às vezes, aquele colega que se distrai ou bota a máscara, deixa o nariz para fora, ou não usa. Então, sempre dá vontade de dar uma chacoalhada nas pessoas, né? Mas, de modo geral, no meu ambiente de trabalho, estão seguindo algumas regras. Eu acho que isso está ajudando a conter e também ajudando a não expor as pessoas que nos concedem a entrevista a situações de risco também. E é um mundo muito novo, né? Foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, essas modificações dentro do nosso trabalho, dentro do que a gente fazia, do mundo normal, né? E quando que para vocês, dentro da redação, vocês começaram a se dar conta que era algo que ia entrar para a história? Que ia mudar a É, forma de trabalhar, de viver, enfim. sim, é verdade. Eu acho que ninguém queria estar fazendo história desse jeito, né? É uma coisa É, de uma que forma negativa, né? é Porque horrível, né? tentando Eu preferia não estar participando de um momento histórico como esse, né? Porque são muitas vidas que estão sendo ceifadas, né? Agora, a gente entendendo o jornalismo enquanto atividade essencial, e ele é essencial, a gente precisa encontrar maneiras de seguir trabalhando, de seguir informando, porque não existe nada tão importante, quer dizer que não existe nada tão importante, mas é algo realmente muito importante a informação, especialmente para tomada de decisão. Primeiro, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Segundo, elas precisam saber como que elas se protegem. E terceiro, as pessoas com poder de decisão, além dos seus relatórios internos, elas também ligam à TV ou se informam pela internet ou pelo rádio para fazer a sua tomada de decisão. Então, a tomada de decisão também passa por a pessoa estar bem informada. E ela nem sempre se informa, ela não vai lá bater na sede da Organização Mundial da Saúde para perguntar o que ela faz, entendeu? Ela vai, claro, pegar os relatórios, mas muita coisa vai vir pela imprensa. É assim que ela fica sabendo qual é a determinação do Ministério da Saúde, como é que ela vai fazer isso. Então, toda a tomada de decisão também passa pela imprensa. sim, e é real isso, né? E eu acho que as pessoas se deram conta agora que o jornalismo realmente é muito importante, embora ele em algumas frentes políticas, enfim, ele está vivendo também um momento muito difícil, né? De falta de respeito, falta de empatia. Como tu enxerga isso?
independente de partido político ou de alguma coisa. Como tu Por parte enxerga? dos políticos? Por parte dos políticos, de alguns políticos, essa falta de respeito com um profissional de comunicação. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que é sempre lidar a política e a imprensa sempre foi um jogo de poder, né? É muito difícil tu encontrar um político que goste muito da gente. É. Se o político gosta muito da gente, a gente está fazendo alguma coisa errada, Eu entendeu? lembro quando a gente produzia até os debates e tal, e só na produção tu já via que era um jogo ali, aquilo tudo, né? Era bem. Então assim, ó, se o político gosta muito da gente, é um problema. Então assim, ó, é natural, porque afinal, querendo ou não, o jornalista ele tem que ser um defensor do interesse público, né? Se ele é defensor do interesse público, então ele tem que olhar para o agente público, um deles é o político, não é o único, olhar para o agente público e ver se existe imperfeição, se não existe, fazer uma certa fiscalização do poder. Então, se existe uma fiscalização do poder, e o alvo é o político, muitos políticos não vão gostar da gente. E é natural que não gostem. E é saudável que não gostem. Eu não quero que eles gostem. Agora, o problema é o seguinte: o problema é quando você usa a sua influência política como forma de deslegitimar o trabalho, dizendo o seguinte: fulano mente, fulano não serve, fulano não presta, fulano é isso, e faz com que as pessoas ataquem os outros. Aí tu entra para uma área que não tem civilidade nenhuma. Tu passa a atacar, tu passa a incitar. Isso a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Onde políticos acabam incitando as pessoas para que elas ataquem a imprensa. E quando eu falo ataquem, não é só os robozinhos de internet com seus comentários. Bastassem esses, já são problemáticos o suficiente, né? A gente sabe o peso que isso teve nas eleições. Agora, quando tu parte para o ataque físico, né, aí isso é muito grave. Né, quando você começa a colocar em risco as pessoas que estão trabalhando. Né? Então, e isso a gente está vendo a irresponsabilidade da classe política no momento em que ela consegue mapear a influência que ela tem e, por meio disso, atacar. Então, ela não responde às críticas, alguns políticos não respondem às críticas que são feitas a ele, por meio da imprensa. Em vez disso, ele incita o seu eleitorado para que ataque a imprensa. Ou seja, ele não responde aquilo que era colocado, mas cria outras coisas. Né? E isso, assim, a gente até está num exemplo mais claro agora no Brasil, mas isso é uma estratégia ruim de maus políticos, de maneira geral. Né? E, inclusive, às vezes as pessoas vão ter isso no prefeito da cidade, vão ter isso no deputado. Não estou dizendo que isso é uma peculiaridade. Isso é um mau comportamento que a gente vê em muitos políticos. Graças a Deus, eu acredito que existem muitos políticos muito bem intencionados que não fazem isso, que vão lá, respondem, esclarecem enquanto agente público. Agora tem muitos que não. E agora estão usando isso para fazer esses ataques. Sim. Eu vi uma entrevista do William Bonner para o Conversa com Bial, onde ele fez um relato bem emocionante sobre esses ataques que iniciaram na internet e hoje, em muito pouco tempo, estão indo para um ataque pessoal, um ataque físico. Ele não consegue mais pegar avião, não consegue ir para o aeroporto, não consegue mais tomar um café numa padaria, enfim, está muito difícil para a vida pessoal dele, porque ele é uma pessoa muito, é um âncora, né, de um jornal há mais de 25 anos, eu acho. Então, para ele, ele está atravessando um momento muito difícil. Teve um momento, eu não sei se tu usa o Twitter ou alguma rede social além do Instagram, mas caso sim, teve algum momento onde tu viu que aquelas injúrias, aquelas agressões, elas estavam passando do limite virtual para o offline também. Sim, sim. Não, nunca aconteceu isso, porque assim, primeiro que eu sou uma pessoa que eu estou nas redes sociais, mas eu não sou uma pessoa com total penetração. E principalmente o repórter de TV, como ele aparece ali durante alguns segundos na tela, ele nem sempre acaba sendo, digamos assim, o alvo, vamos dizer assim, né? É horrível essa palavra alvo, mas já que a gente está falando de ataque, né? Às vezes o apresentador, e você trouxe o exemplo do William Bonner, ele acaba sendo o rosto do telejornal, né? Então ele acaba sendo a cara, a personificação, né? Então já que você não pode ir lá e sei lá, atacar alguma coisa na parede da sede da empresa,
Nós trabalhamos com a imagem, né? Então a gente trabalha com o rosto, a gente entra na casa das pessoas todos os dias. Então essa relação ela se personifica. E o apresentador ele acaba personificando muito isso. Então ele também acaba atraindo estes haters na imagem da sua pessoa. Então, sim, isso é uma realidade. Agora, eu não tenho um exemplo meu por essa característica, né? Por ser repórter e também por não ter digamos assim, uma presença massiva nas redes sociais que possibilite abrir esse canal de comunicação, inclusive com os haters. Graças a Deus, não me acharam ainda, eu estou bem tranquilo em relação a isso, mas não quer dizer que eu não tenha total compreensão do que acontece com todos os meus colegas e não condene isso com muita veemência também, né? Porque não tem, como eu disse, não é algo civilizatório você tratar dessa maneira o assunto. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que criticar, critiquem, fique à vontade, é isso, estamos numa democracia para isso. O problema é quando parte pro ataque, e aí tu rompe o diálogo, e aí tu não consegue, tu não tem razão, tu não tem argumento, não tem nada que convença a pessoa. Não adianta. Aí é brabo. E essa falta de diálogo, tanto em todos os ambientes, tanto digital quanto o ambiente também onde a gente vive que não tem o digital, que é o offline, essa falta de diálogo, tu acha que é uma questão cultural? Tu acha que é uma questão que foi uma bolha que foi inchando e a gente chegou num nível onde não existe mais esse tipo de diálogo, as pessoas estão muito realmente com os nervos à flor da pele, não conseguem mais se entender, porque a gente está vivendo um momento muito complicado, onde as pessoas elas não conseguem ter a empatia e a simpatia de sentar mesmo tendo opiniões diferentes e conseguirem debater de alguma forma aquelas opiniões e chegar em algum denominador comum ou não, né? Tu acha que é uma questão cultural? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que sim, tudo é meio cultural, né, Rude? Tudo está dentro da cultura, é claro. Agora, é um fenômeno a ser estudado por sociólogo, por cientistas sociais, por comunicadores, por tudo. Esse embrutecimento do diálogo que aconteceu nesses últimos anos, né? Não foi algo que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições, onde colocou polos opostos. Isso foi uma construção aos poucos que foi se fazendo. Um pouco mais no cenário político e de como a sociedade se enxerga e como que a sociedade dialoga. Então, como que isso se deu e aqueles fatores, assim, eles passam a cultura. Agora, eu humildemente digo que eu não consigo identificar exatamente onde que foi o ponto, se é que ele existe, em que as pessoas começaram a deixar de conversar e tentar se entender e passaram a se preocupar em eu preciso mostrar que eu tenho razão, né? Então, nós mudamos, giramos essa chave, não é que ela não exista, mas ela realmente infelizmente contaminou muitas pessoas. E isso nos faz cada vez menos humanos, cada vez menos pessoas que vão em busca de como resolver os seus problemas, no momento que a gente está mais preocupado em atacar o outro, né? Quero aproveitar e mandar um beijo para a professora Rejane, que está aqui acompanhando a nossa live lá de Dom Pedrito, na cidade de Dom Pedrito, que eu amo de coração. Deve estar um frio danado lá agora, não sei que temperatura tá. Tá frio aí em Porto Alegre também ou não? Tá frio, tá frio. Eu vou te perguntar, eu lembrei de qual é a temperatura agora aí em Porto Alegre, Rui? Olha, eu acredito que tá uns 10 Não tem como saber. Tá complicado. Eu lembro, desculpa, eu lembro de uma vez que eu tenho saudade do rádio, né? Agora eu tô na televisão, então agora tudo a imagem aparece. Não, aqui não. Então, eu tenho saudade. De vez em quando, numa cobertura especial, a gente entra pra rádio, com certeza. Sim. Mas aí tinha um apresentador que ele chamava. O senhor Eugênio está dizendo que tá frio lá. O apresentador chamava e ele perguntava assim: vamos agora, o Felipe Peixoto estava sempre preparado com as informações, e ele perguntava qual a temperatura aí. E eu, ai meu Deus, eu nunca sabia a temperatura. Aí eu me dava uma mentidinha, assim, né? Eu sentia assim, tipo, tal coisa, entendeu? 7 graus no Pedrito, 12 graus em Porto Alegre. Ó, em São Paulo, não sei. Com São Paulo, mas deve estar uns
15, 16 por aí. Mas tá meio frio aí também, né? Em São Paulo. Tá, não, tá frio. Eu achei que tá mais tranquilo até esses dias, mas tá frio. Tive que botar uma coberta extra, inclusive, na minha cama ontem, que eu não esperava. Quais são as principais diferenças de fazer jornalismo aqui no Rio Grande do Sul e fazer jornalismo em São Paulo, Rio de Janeiro? Enfim, São Paulo, né? Tu tá aí. O que que tu Sim. mais sentiu, assim, quando chegou aí e começou a trabalhar? O tempo no trânsito. Não, então, eu brinco que o tempo no trânsito acaba sendo algo fundamental, porque isso atrapalha um pouco a rotina, porque tu fica muito tempo parado em carro, então tu dificulta um pouco a tua produtividade, né? Então, se antes, por exemplo, eu conseguia fazer 3 entrevistas em Porto Alegre, porque a distância entre um entrevistado e o outro era menor, em São Paulo tu acaba tendo que fazer menos entrevistas, então isso acaba, de uma certa forma, atrapalhando um pouco, né? Mas tem uma peculiaridade, eu sigo trabalhando no mesmo telejornal. Então eu já trabalhava no Jornal da Band e agora eu sigo trabalhando no Jornal da Band. Então, de uma certa forma, isso acaba fazendo com que as minhas rotinas não tenham mudado tanto, a não ser do ponto de vista prático, porque o conteúdo que eu estou passando continua sendo o mesmo telejornal. Acontece que eu preciso dizer que eu estou sentindo muita falta de fazer reportagens sobre agropecuária, né? Porque aqui em São Paulo não dá. A televisão, como eu disse, tem que pisar no território dos acontecimentos. Então, se eu vou falar de pecuária, eu tenho que estar lá do lado da vaquinha. E aqui em São Paulo eu não acho vaca, não acho. Estou brincando, eu estou exagerando, basta eu ir um pouco para o interior, que eu já consigo, claro, ver vacas e plantações, mas o Rio Grande do Sul ele acaba sendo uma referência no agronegócio. Então, até mesmo por isso que as pautas, eu sempre fazia as pautas lá a partir de Porto Alegre. Agora é o meu colega Ticiano que segue fazendo lá. Então, mudou um pouco, digamos assim, que as minhas pautas também ficaram um pouco mais urbanizadas, se a gente vai considerar. Em Porto Alegre eu tinha uma representatividade bem grande com a parte do agronegócio, que eu não tenho feito mais. Estou fazendo agora, digamos, pautas um pouco mais urbanas, mas elas continuam sendo de ímpeto nacional, claro. A outra coisa que muda é que é o sotaque, que eu tenho uma saudade gigantesca dos meus entrevistados, onde agora aqui, ainda assim, e gaúcho é brabo, gaúcho não perde sotaque quase nunca. Eu chego pro meu entrevistado, então você é gaúcho? Eu sou, eu sei, não adianta querer disfarçar, né? Mas, e claro, existe uma outra questão, é que em termos práticos, né, não me interessa muito, mas para mim mudou bastante, que uma coisa, como a minha equipe já estava em São Paulo, eu estava em Porto Alegre, tudo eu resolvi online ou por telefone. Aqui, pelo menos, tu está mais próximo das pessoas. Na quarentena é exceção. Na quarentena a gente está ficando o menos tempo possível na redação. Mas, quando eu preciso resolver alguma coisa, eu posso falar direto com o editor-chefe, com a chefia de reportagem, existe uma tratativa mais próxima, né? E isso facilita um pouco o diálogo. Então, comparando a Porto Alegre, né, em relação aqui a São Paulo. A outra peculiaridade é que, às vezes, como Porto Alegre é uma cidade menor do que São Paulo, às vezes tu ia fazer uma reportagem, deixa eu pensar um exemplo aqui. Por exemplo, vacinação da gripe, tá? Reportagem clássica. Começou a vacinação da gripe, ou tu tem que ir lá lembrar que amanhã é o dia D, vamos se vacinar, pessoal, atenção, é uma prestação de serviço do jornalismo. Aí nós marcávamos um posto de saúde em Porto Alegre. Aí eu ia lá, tranquilo, eu, cinegrafista, chegava no posto de saúde, beleza, vamos entrevistar o pessoal agora para se vacinar. Chegava lá, não tinha uma viva alma se vacinando. Aí tu ficava lá, né? Aquele chá de cadeira, tu ficava lá, daqui a pouco esperava uns 15 minutos, 20 minutos, aí chegava uma pessoa, tu, pelo amor de Deus, tem que dar entrevista essa, né? Senhora, por favor, dê entrevista. Aqui em São Paulo, como o número é maior, ainda não aconteceu de eu chegar num lugar e não ter gente, entendeu? Então eu chego no lugar, beleza, tá sempre cheio de gente, né? Então são coisas que têm a ver com o tamanho da cidade. Então acaba aumentando um pouco essa questão. Agora, o jornalismo, aquilo que eu defendi no início da nossa conversa, a defesa pela verdade, por aquilo próximo, isso persegue. A pessoa pode estar num lugar, no menor que seja, no menor município, que o seu objetivo de fiscalizar o poder e também ajudar as pessoas. A gente às vezes tem a ideia de que o jornalismo é só denúncia, o jornalismo é o fiscal. O jornalismo ajuda as pessoas também, né? A gente tem que prestar atenção de que maneira que a gente pode ajudar. O que as pessoas estão precisando? Elas estão precisando pagar a conta? Oh, beleza, como é que ela pode organizar a sua vida financeira? As pessoas querem saber como se proteger de um novo vírus? Então vamos mostrar como é que elas se protegem do novo vírus, né? As pessoas estão precisando de uma ajuda que elas querem estudar mais? Como é que a gente pode ajudá-las? Então, o jornalismo, ele também tem que pensar de que maneira que ele pode ajudar as pessoas. Senão a gente fica vivendo no mesmo umbigo. A gente fica lá olhando para Brasília, e daqui a pouco olhando
para os crimes e não enxergam o que as pessoas estão precisando. Então a gente precisa entender o que as pessoas precisam, porque aí sim a gente vai estar sendo útil, senão a gente vai estar sendo inútil, infelizmente, né? Então é por aí que a gente tem que entender. Eu também acho. Uma questão muito interessante, até tu falou sobre cinegrafista e tal, que eu acho legal tu falar é sobre a união da equipe, que é muito importante também valorizar as pessoas que estão atrás das câmeras. Ou muitas vezes a pessoa que faz ali, eu fazia muita produção de eventos, os jornalistas ficam muito amigos das pessoas que vão de apoio, né? E eu queria que tu Sim. falasse um pouco dessas pessoas e como essa ligação ela aumenta e fica muito legal assim com o tempo de trabalho, né? Que é o pessoal da produção ali, cabo-man, cinegrafista, como é que é esse dia a dia de vocês? Porque vocês convivem muito juntos, né? É verdade. É interessante você ter me perguntado isso, porque eu ando com muita saudade do meu cinegrafista de Porto Alegre, lembrando da sua última pergunta, que é o Cristiano, que foi pai recentemente, e é uma pessoa muito especial, a gente trabalhou por muitos anos juntos. Então, é aquele nível de contato diário em que às vezes tu não precisa nem falar, que a pessoa já te entende, e isso facilita muito a união, né? Eu tive isso também com o Rodrigo, com outros cinegrafistas de Porto Alegre, em que a gente já trabalhou bastante tempo junto, mas especialmente o Cristiano e no início da minha carreira o Glaucio. Estou citando alguns nomes, porque é isso, são colegas que marcam a carreira da gente, porque são pessoas que trabalham ao nosso lado, só que as pessoas não enxergam, né? Mas são peças assim fundamentalíssimas, não há como dizer que não, né? Agora, aqui em São Paulo tem essa diferença. É uma equipe muito grande de cinegrafistas, né? Todos muito competentes. E tu, claro, ao passar do tempo tu cria vínculos, mas cada dia tu acaba saindo com um diferente. Então, diferentemente do que acontece em uma emissora de tamanho menor, onde tu fica mais tempo com a mesma pessoa, numa emissora grande, como acontece com as emissoras de TV aqui em São Paulo, é um processo diferente. Você tem uma equipe muito grande. Então você acaba saindo todo dia com uma pessoa ou outra, né? Então você cria vínculos, cria, mas não com a mesma força. Então eu tenho amigos queridos cinegrafistas aqui em São Paulo que eu me dou muito bem, mas como a convivência ela é mais esparsa, porque ela é diluída, eu não criei ainda aquele vínculo forte como eu criei com os cinegrafistas de Porto Alegre, né? Então essa é uma outra diferença. Agora, o profissional da imagem, ele precisa ser muito valorizado, Rudy. E nós estamos num momento em que as coisas todas acontecem por celular e a gente pede para as pessoas para que, até agora na quarentena, por favor, filma aí, filma aí. Agora, o profissional da imagem, ele tem uma contribuição estética de informação e que não tem como compensar. E ele precisa ser defendido e eu sou um dos defensores disso, porque ele precisa estar sempre sendo valorizado, porque é um olhar, é um diretor. A gente olha o cinema e a gente acha muito bonito, né? O cinema, quando a gente olha lá a imagem, pois então, o cinegrafista ele é o nosso diretor de imagem. Então eu acabo sendo defendendo muito. E é uma profissão que não anda sendo muito valorizada. Então isso é Exato, algo fundamental. exatamente. Eu vi, por exemplo, eu vi imagens lindas de uma matéria que tu fez, eu acho que foi recentemente sobre o Rio São Francisco, né? Uhum. Foi uma série que foi, né? Eu dei uma olhada assim e fiquei muito. Nossa, tua competência, né? Nem preciso nem falar. Mas com as imagens, com a tua delicadeza, levando aquela matéria. E eu queria que tu comentasse um pouco se realmente existe um clima diferente ali. Se aquele lugar realmente tem um mistério, como todo mundo fala, assim. O Rio São Francisco? É, Pois é, olha, o Rio atravessa o Brasil, né? Então, ele passa por muitas cidades e muitos estados, né? Em alguns lugares do Rio São Francisco, criou-se uma cultura, claro, muito direta e ligada ao rio. E é bem comum, às vezes em Porto Alegre, a gente tem o Guaíba, Rio Lago, não sei qual foi a última decisão que tomaram, se é rio, se é lago, não sei. Quem está no Pedrito, aí também tem o Rio Santa Maria, né? Então, a gente cria algumas relações com a natureza. Com o Rio São Francisco também aconteceu isso. Então, a gente percebeu que as pessoas tinham essa conexão e a gente tentou mostrar de que maneira que essa conexão se dava, dar ouvido a essas pessoas e a maneira que elas enxergavam o rio, né? E principalmente esse rio ele tem uma peculiaridade porque é um rio que pode salvar vidas
ele sendo desviado. Por isso que a gente falou da transposição. Quando a gente fala de transposição do Rio São Francisco, você tem um rio que está nesse caminho, e aí você pega esse rio e abre um braço lá para poder abastecer uma região. Então a gente também tentou mostrar um pouco dessas dificuldades, mesmo muito tempo depois, mesmo depois de muito dinheiro investido, as pessoas continuavam à espera de uma água que não chegava. A gente está falando de água, né? Água. A gente que é mais ao sul e sudeste, é meio difícil conceber um pouco isso, porque a água sempre foi muito abundante, especialmente o Brasil, que tem muita abundância de água. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante poder passar e viver num lugar tão carente de água, porque a gente sempre entende que a água é infinita, é presente, e eu fui num lugar onde ela era completamente ausente. Então isso foi uma experiência muito enriquecedora como jornalista, e a gente tentou passar isso. O nosso cinegrafista, Eduardo Reis, foi um espetáculo o trabalho dele, do auxiliar Josenildo também, para conseguir mostrar o que estava acontecendo naquela região e transformar isso em imagem. E a minha missão foi tentar escutar as pessoas, dar voz a essas pessoas, muitas vezes que acabam sendo esquecidas, né? Então é um trabalho que eu mergulho muito, fiquei muito feliz da Bandeirantes ter dado essa oportunidade para eu poder fazer essa série, e foi muito gratificante, especialmente porque foi uma área diferente, né? Você me manda para fazer uma série. Teve uma outra série que eu fiz há 2 anos, que foi sobre a safra, né? Então eu fui Rio Grande do Sul, Mato Grosso, fomos ao norte, e que era uma área também, uma região diferente, e agora uma coisa que eu dominava bastante. Agora eu explorei o Nordeste, então para mim foi algo bem, bem interessante. Esse também é o sentido de trabalhar com jornalismo nacional, né? No momento em que você pode tocar muitas realidades diferentes. Por que eu falo tocar? Porque é aquilo que o repórter de TV tem que fazer. O repórter de TV ele tem que pisar no território do acontecimento. Então ele precisa estar presente. Então a gente não pega um telefone, a gente pega muito telefone, óbvio, mas no momento que a gente está executando uma reportagem, não basta apenas a conversa por telefone. A gente tem que estar lá, junto com as pessoas, para conseguir mostrar o que está acontecendo. E tu enxerga esse tipo de trabalho altamente profissional como o teu e de outros jornalistas nessa nova geração agora de jornalistas? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que está mudando um pouco a forma, claro, do jornalismo, mas é o que eu digo, é a forma, é o formato, tá? Isso muda, isso sempre mudou, né? Dizer que a gente está fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás não é burrice, não tem isso. Agora, a forma ela se modifica, mas a essência ela tende a permanecer. E eu acho que sim, tem muitos jornalistas competentes que estão entrando no mercado, batalhando por espaço, lutando por espaço, porque é um mercado concorrido, óbvio que é. Mas eu vejo talentos jovens também. É claro que a gente tem o hábito de, às vezes, observar alguns exemplos, né? Ah, mas estão desconectados, agora não querem saber só de rede social. Mas não é bem assim, entendeu? Eu sou um pouco mais calmo nessa reflexão, eu respeito muito a juventude nunca teve tão bem informada, me parece, quanto agora, lidando com as informações diariamente. A gente pode discutir a questão de que como é que está sendo o processamento disso, a qualidade, de que maneira isso se manifesta. Mas existe sim uma informação que chega até as pessoas. As pessoas estão sim circulando no meio da informação. Agora, de que modo que esses jovens repórteres estão se colocando, se posicionando, claro, é uma carreira, é um andamento individual de cada um, mas eu vejo sim, acho que talentos legais a caminho. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar que é bem interessante, que na tua opinião, qual o futuro do jornalismo pós-pandemia? Tu acha que esse novo formato mais online, ele vai aumentar ou nós vamos voltar novamente para o que acontecia antes e para as redações lotadas ou vai ter uma modificação quanto a isso? Eu acho que, assim como em outras áreas, né, a gente percebia uma certa resistência nas relações remotas. Linha geral, né? Sempre que você podia lá, tá, tá, tá. Agora, várias instâncias, Poder Judiciário, iniciativa privada, todas, tiveram que fazer uma adaptação. E vão ter adaptações que vão nos ajudar, vão nos facilitar a vida, né? Isso também serve para o jornalismo. Então eu consigo imaginar que, primeiro que tem aquele período
que não é exatamente pós-quarentena, né? Tem o pós-caos, que é o caos é o que a gente está vivendo agora. Para mim é caos, quando morre 800 pessoas por dia, para mim é Nossa. caos. Não venho me dizer que não. Agora, quando a gente está vivendo uma situação como essa, e aí tem aquela situação seguinte, é o pós-quarentena, mas não é bem ainda o pós, que é aquela coisa que nós ainda vamos estar decidindo o quanto que a gente abre, reabre, não é? Aí vai ter, digamos assim, sei lá, eu não sei jogar exatamente o período, vamos colocar daqui a um ano. Daqui a um ano, não, já está estabelecido, o número de mortes já caiu bastante, o vírus segue circulando, mas bem menor, já existe uma imunidade populacional maior. Como é que a gente se coloca nesse sentido, quando já passou esse perigo maior, né? Eu acho que o jornalismo ele vai sim ter a comunicação remota ainda como uma ferramenta, ainda não. Ela vai continuar tendo mais espaço, ela vai ter mais espaço do que antes. Então antes, por exemplo, eu fazia entrevista por Skype antes da quarentena? Fazia, raramente. Contei, olha, acho que no ano passado eu ter feito, se foi 5, foi muito. O que vai acontecer? Agora vai começar a ter uma maior flexibilidade por causa do formato. E aí é uma coisa muito curiosa, porque o próprio jornalista não gostava de colocar o cara lá na sua casa com uma câmera, que ele não podia ajeitar a câmera e tal. Agora, o próprio jornalista está dizendo, não, a gente já durante a pandemia, a gente entrevistou 4.500 e 600 pessoas por webcam ou por câmera de celular. Qual é o problema agora? Porque então você acaba trazendo a linguagem, você fica fazendo mudanças na linguagem. Geralmente essas mudanças acontecem ao longo de anos. O que acontece é que a quarentena fez a gente mudar muito rápido. Em termos de linguagem, estou falando em termos de formato, né? Então, o jornalista que antes não gostava de botar uma pessoa com uma câmera em casa, agora já não vai achar um problema. A pessoa que às vezes achava que a entrevista não podia ser à distância, talvez ela já ache que tem como fazer à distância. E ela vai começar a colocar dentro da sua rotina algumas coisas. Então, por exemplo, lembra que eu falei que em São Paulo eu não conseguia fazer 3 entrevistas, geralmente por causa da distância? Será que no futuro, então, eu não vou fazer 2 entrevistas e aquela terceira que eu não poderia fazer, então eu faço à distância? Encontro uma maneira? Então, eu acho que sim, existem coisas dessa pandemia de comunicação remota que vão também continuar sendo aqui no jornalismo, né? Os próprios estúdios que os apresentadores estão fazendo nas suas casas, é claro que eles são temporários, mas pode ser que eles sejam acionados dependendo de uma circunstância, né? O home office, que vai ficar cada vez mais presente na vida de muitos funcionários, talvez passe a ser uma realidade maior também para o jornalismo. Eu sou um defensor do home office. Eu acho que ele é uma peça-chave para resolver muitos problemas. A começar pela questão da mobilidade urbana. Uma das séries que eu fiz ano passado falava sobre os problemas da mobilidade urbana. E a gente mostrava a importância do home office. Mas muitas empresas têm uma resistência terrível com o home office. Acreditavam que a pessoa perdia produtividade. Pode perder, mas pode ser que não perca. Pode ser que ganhe produtividade, como muitos estudos já mostraram que a produtividade fica maior. E muitas coisas elas não eram baseadas em pesquisas ou em conhecimento, porque esse é um problema que a gente tem muito grande, que as pessoas às vezes adoram tomar decisão com base em achismo. É o achismo. Agora a gente, se é que existe lado bom, é horrível dizer em lado bom durante esse período, mas como você me perguntou a respeito das mudanças que podem vir a ficar, é quebrar um pouco essas resistências, quebrar um pouquinho essas resistências das pessoas com fazer algo remotamente. Então, isso vai permanecer, eu acho que, em certa medida, no jornalismo. A gente vai continuar, a gente vai voltar a pisar no território do acontecimento, mas a gente vai ter uma maior flexibilidade de formato. E quando eu falo formato, é aqui, ó, a telinha, entendeu? O que vai ser mostrado na tela, de que maneira. E aí sim pode ser que mude alguma coisa. Ó, tem uma pessoa que está dizendo que foi a primeira entrevista à distância, né? Então, é isso. Para mim também foi uma novidade ter feito tantas entrevistas à distância como eu estou fazendo ultimamente. Meus livrinhos aqui estão famosos já. E da tua história dentro do jornalismo, desde que tu começou, do início da tua carreira, quais foram as histórias ou a história que mais te emocionou? Porque o jornalista tem isso, né? Da galera tem esse mito que o jornalista ele não se emociona, né? É tipo como se fosse um robozinho ali que tivesse... Mas na realidade eu acredito que se emocione muito, mas tenha que segurar ali, seja altamente profissional e não possa mostrar isso na frente das câmeras e talvez depois a casa Depende, caia. Rudy. Tem uns meio truqueiro que adoram, né? Fazer todo um drama e tal. Ai, comecei a chorar, olha a minha lágrima, entendeu? Tem uns que adoram fazer isso, me dá uma coisa assim, alguns, né? Ai, tô chorando aqui junto, não sei o quê.
Não, assim, então assim, ó, eu sou muito do meio termo, tá? Primeiro que jornalista, ele tá lá para ouvir a história, não tá lá para ser a história, tá? Não é. Ele pode ir lá dar o testemunho dele, compartilhar com as pessoas o que ele está vivendo, porque afinal as pessoas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu falei isso no início da nossa conversa, não tem como. Então o jornalista está lá no lugar delas. E aí, para ele estar lá, ele está lá contando. Isso é uma coisa. Agora, tudo virar ele, não dá. Agora, é claro que quando a gente convive com algumas pessoas, durante a entrevista, a gente se emociona com os relatos. Não teria por que não se emocionar, entendeu? Eu sou uma pessoa muito chorona, entendeu? Então eu volta e meia. A pessoa está relatando, aquilo ali já me toca e tal, mas eu não paro a entrevista para chorar, entendeu? Eu sigo fazendo a entrevista, me concentrando, entendeu? Agora, também existe uma outra questão, então, só que existem alguns patamares, tá? Um deles é uma pessoa que está te contando a história dela e tu te emociona com aquela história. Digamos, eu às vezes choro um pouquinho rapidamente, sigo fazendo as minhas perguntas e logo me recomponho. Esse é um modo, tá? Agora tem um nível muito difícil, que é o nível das grandes tragédias, tá? Que é, por exemplo, quando a gente se depara com uma grande tragédia no nível, por exemplo, da Boate Kiss, para dar um exemplo, quando você está naquela situação, que é uma cobertura que eu fiz e que me recordo. Agora no Covid, é claro que o Covid as mortes estão mais diluídas, né? A gente não percebe, são 4 aeronaves por dia que caem, né? Então, está um pouco mais diluída, então a nossa tristeza ela fica um pouco mais difícil de ser sentida. Sim. Mas foi muito dolorido quando eu fui aqui também no maior cemitério da América Latina, que fica aqui em São Paulo, onde eu vi uma cova do lado da outra e tal. Mas então, como eu estava dizendo, para que você consiga reportar essas situações muito doloridas, a gente entra num nível alfa de sentimento. O que eu chamo de nível alfa? É quando você precisa deixar de lado as suas emoções, porque senão você não consegue trabalhar. Né? Então, por exemplo, você está lá dando a notícia do 11 de setembro, de uma coisa muito grave, aí tu começa a chorar. E aí tu não consegue dar notícia nenhuma, tu não cumpre o teu papel. Mesma coisa um médico, um enfermeiro, se chega alguém lá e ele precisa fazer um procedimento, se ele se emocionar, meu Deus, essa pessoa aqui está mal, eu não vou fazer a minha cirurgia, bom, o cara não está trabalhando. Então, o jornalista ele também tem que ser profissional. Então, se ele está encarando um determinado fato e aquilo ali é uma carga emocional muito forte, não é que ele se enrijeça porque ele é um sangue frio, não, é porque ele precisa trabalhar. E geralmente nessas coberturas, à noite, são muito difíceis, né? Ou às vezes a gente trabalha inclusive de noite, ou então depois, geralmente comigo aconteceu, e muitos repórteres me compartilham o mesmo, digamos que a gente fica uma cobertura de 10 dias. Aí quando termina a cobertura, a gente entra num luto da cobertura. Então, depois que tu já trabalhou, deu todas as informações, aí diz, Felipe, volta, agora tu volta. Aí tu entra no carro, beleza, agora volta. Talvez no dia seguinte tu já tenha que trabalhar, porque a nossa rotina é meio assim. Mas pelo menos tu não está intimamente ligado com aquela situação trágica. E aí você sente aquela dor toda acumulada, ela vem de alguma forma. E isso, muitos repórteres relatam isso, né? Porque na hora ela não vem com força, mas depois ela vem, porque na hora você tem uma prioridade. Com essa prioridade, tem informação. Aí você tem que se administrar. Sim. Ah, mas você perguntou a história que eu não te respondi no fim, né? Pois é, mas a que mais te emocionou assim, foi a Boate Kiss, É, né? você jornalista é bom nisso, não, fugir da resposta. Não, mas assim, é difícil. Deixa eu pensar um pouquinho. Ah, eu vou respeitar aquilo que me veio à cabeça, tá? Porque eu acho que geralmente a gente tem que pensar isso. Aquilo que vem à cabeça é aquilo que é, né? Se eu pensei nisso, primeira coisa, é porque então é isso. Eu lembrei da história do menino Alex, que é um bailarino, que era um menino de 11 anos, eu acho. É uma dessas reportagens que, às vezes, o assessor de imprensa de uma prefeitura, coincidentemente, é uma amiga minha, maravilhosa, a Siva foi minha chefe, e ela deu uma sugestão, olha, um projeto da prefeitura de dança. Então, ok, beleza, mas tinha tudo para ser uma reportagem dessas tradicionais e tal, sem nem mais nem menos. E aí eu Eu percebi. lembro dessa reportagem. Você lembra? Então, foi logo no início da minha carreira, foi muito no início. E eu não vou contar toda a história aqui, porque eu acho que ela é muito longa, mas em resumo, nesse meio desse grupo, desse projeto de dança, tinha um menino que era muito talentoso, e aí nós, no lugar de. Nós contamos o projeto, mas contando a história dele ao mesmo tempo. E a história dele era uma história muito dolorida, de preconceito, né? Porque afinal ele era um menino
jovem que gostava de balé clássico e tinha muito preconceito porque a família não entendia, os colegas chamavam ele de gay, e aquilo ali para ele era uma grande tragédia pessoal. E aí nós fizemos a reportagem contando isso. Era um menino extremamente fechado. Talvez tenha sido a entrevista mais difícil que eu fiz até hoje. Não consegui superar essa, porque o menino não falava. Então foi toda uma construção para conseguir tirar o depoimento dele, que foi um depoimento muito tocante, onde ele, no determinado momento da pergunta, o que que tu precisa, né? O que que você quer, né? Aí você imagina que a pessoa vai te dizer o que que ela quer, ah, eu quero, né? Sei lá, dinheiro, fazer sucesso, não sei o quê. E ele, chorando, me disse assim, eu só preciso um pouco de carinho. E aí, quando a pessoa fala isso, tu fica Nossa, extremamente mobilizado. Quando uma pessoa está na tua frente te pedindo carinho, é porque algo deu errado na nossa sociedade, entendeu? exatamente. Então, essa história dele me marcou muito por esse depoimento dele, muito forte, e o resultado também foi muito legal, é mérito dele, mas acabou que a nossa reportagem foi vista, porque o sonho dele era participar da escola Bolshoi. E aí, o diretor da escola Bolshoi acabou assistindo a nossa reportagem e convidou ele para participar das audições. Então, ele foi a Joinville e participou, a convite dele, das audições, e ele passou a ser um bailarino da escola Bolshoi por meio dessa reportagem. Então isso foi muito gratificante para nós. É claro que não é fácil também enfrentar uma nova cidade. Ele também era uma família muito pobre, então ele passou algumas dificuldades no início, mas ele se estabeleceu lá enquanto bailarino da escola Bolshoi. Mas o Alex, ele acabou falecendo. Ele morreu num acidente, num açude, durante as férias dele. Ele morreu afogado, inclusive, uma das vítimas de afogamento que a gente tem tanto, às vezes, no território de água doce. Às vezes a gente pensa muito na praia, mas a gente esquece um pouco do território de água doce. Então, essa é uma história que está muito marcada em mim. Primeiro, pela forma que a vida dele mudou por meio da nossa reportagem e também pela morte trágica dele. Então, quando tu me pergunta qual a história mais marcante que eu tenho nesse sentido, eu não consigo não pensar no Alex. Eu tenho outras grandes reportagens que eu tive a oportunidade de fazer, mas com certeza a história do Alex acabou me marcando muito também, por muitas coisas que a história dele nos faz pensar. Verdade. E eu lembro muito dessa história, foi realmente uma matéria muito marcante, assim. E eu queria te fazer uma última pergunta, uma penúltima pergunta. Quais os pontos positivos e negativos da profissão? Vamos começar pelos negativos, que a gente termina com os positivos, fica melhor. Negativos, cara, é muito plantão. É muito plantão, assim. Eu acredito que seja um desgaste. Mas melhorou muito no oferecimento de Ministério Público do Trabalho, melhorou bastante, então as empresas elas estão respeitando bastante, não dá para dizer que existe um trabalho escravo, não é nada disso, entendeu? Tem muito plantão, assim como tem para o médico, então Sim, quem entra nessa profissão esteja ciente que há plantões, que você não vai passar todos os feriados livre, provavelmente a cada você trabalha dois, vai depender da estratégia da sua empresa, se você vai trabalhar em redação, claro. Pontos negativos, eu acho que poderia ser um pouco isso, para tu ver, quando a gente gosta da profissão é meio difícil de até de achar ponto negativo, né? É engraçado, as pessoas pensam que a gente trabalha com muitas coisas diferentes todos os dias. Mas um dos pontos negativos é que às vezes tem rotina. Tem rotina porque tu não olha na rua e sai um telejornal todo dia. Tu precisa pensar um telejornal todo dia. Então tu também acaba fazendo algumas coisas rotineiras, algumas reportagens que se repetem. Então, às vezes a gente entra na profissão achando que não tem rotina, mas tem, para tudo tem rotina. Olha, me apresente alguma coisa que não tenha rotina. Tudo tem, inclusive no jornalismo. Tá, chega de ponto negativo. Ponto positivo, uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão, que eu me apaixono, é o seguinte. Felipe, a tua pauta é essa, o teu assunto é esse. É uma coisa difícil de entender, difícil, complicada. E aí eu passo o dia matutando aquilo ali e tentando explicar para as pessoas da forma mais simples e completa possível. Porque não é simples e incompleto, é simples e completo possível. E eu fico muito feliz quando esse resultado dá certo. Então,
Eu fico muito grato quando eu consigo pegar um assunto, pegar um tema que é complexo, e no momento que uma coisa está complexa, ela está distante das pessoas. Quando uma pessoa não consegue entender algo, ela não consegue ter opinião sobre aquilo. E isso é muito ruim. Então, quando eu abro isso e mostro para as pessoas, olha, é mais ou menos assim que funciona, eu me sinto muito gratificado, porque eu sinto que eu fiz o meu papel. É um papel parecido, por exemplo, se a gente for fazer algumas analogias, com o do professor, que está todos os dias lidando. É claro que o professor consegue criar um vínculo com a sua audiência muito mais forte do que o nosso. A gente acaba entrando num número maior de casas, a gente compete com muitas coisas na casa das pessoas. Mas, de alguma forma, eu consigo ajudar as pessoas para que elas entendam um pouco melhor algumas coisas. E eu fico grato por isso. Essa, para mim, é uma sensação muito gratificante do jornalismo, onde eu consigo ajudar as pessoas a, de alguma forma, entenderem melhor o mundo em que a gente está vivendo. Isso, para mim, é o que mais me recompensa. Eu estou sendo bem sincero a respeito. Para mim, é o principal ponto positivo da profissão. E é muito legal, porque esse é o papel de jornalismo mesmo, né? Esse é o papel de jornalista, de passar a informação, mas uma informação que as pessoas consigam entender, né? Uma informação Claro. bem mastigada para que as pessoas consigam ter opinião sobre aquilo. Isso é incrível, né? Que a gente continue Sim. conseguindo ter isso na nossa sociedade. E para terminar, eu queria te perguntar um livro, um filme, uma série favoritos nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Um livro, um filme e uma série. Ai, eu sou péssimo nisso. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou difícil para indicar. Deixa eu pensar na série primeiro, porque eu terminei esse final de semana How to Get Away with Murder, Como Defender um Assassino, É e maravilhosa, né? eu vou colocar ela porque, enfim, chorei, inclusive, horrores, não? É maravilhosa. Ai, ai. Então, ela vai ser a minha série. Livro, eu vou respeitar uma coisa da minha adolescência. Tem livros da vida adulta que são geniais, mas eu vou respeitar aqueles livros que me formaram enquanto leitor, que são os livros, todos os livros da Agatha Christie. Então, a Agatha Christie é uma escritora com romance policial, em que na minha adolescência eu devo ter lido mais de 20 livros dela. Então, no momento que eu penso em leitura, eu associo muito a essa meu primeiro contato com a leitura de fôlego. Então, eu vou dar esse título a ela porque foi uma proximidade muito grande que eu tive com a literatura e que me despertou um pouco para esse universo das letras. E o filme. Nossa Senhora, o filme! O filme, meu Deus do céu! 40 segundos antes de cair a transmissão. É na pressão. É na Meu pressão. Deus, que filme que eu vou dizer, gente do céu! Ai, 40 segundos, não consigo pensar! 20 agora, 20 segundos. Então, gente, vocês vão vendo nas redes sociais, eu vou publicar, eu vou pensar melhor, eu vou publicar o filme. Quem ficou em dúvida? Muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceito, por estar aqui, por ter passado tanta informação legal pra gente, tá? Legal, Beijo obrigado pra pelo ti, bom convite. trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau, valeu.